Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Com o pai à beira da morte, ela aceitou a proposta mais absurda de sua vida: casar-se com um milionário em troca de um milagre. O que começou como um contrato frio, assinado por desespero e conveniência, logo revelaria um passado sombrio e um inimigo à espreita, transformando a noiva inocente em alvo de uma guerra familiar implacável. Prepare-se para uma história onde o amor floresce no caos. E a verdade pode ser a coisa mais devastadora de todas. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Isadora Lins já estava acordada há 1 hora, observando o teto descascado do quarto que dividia com o pai na periferia de São Paulo. O cheiro de remédios e desinfetante havia se tornado parte da mobília, assim como o som da respiração laboriosa de João Lins, que lutava contra um câncer de pulmão em estágio avançado. "Pai, o senhor tomou os remédios?" Perguntou suavemente, ajustando o travesseiro dele antes de se levantar. João acenou fracamente, seus olhos ainda carregando o brilho de um homem que um dia foi vigoroso, antes da doença e das dívidas médicas transformarem sua vida em uma contagem regressiva. Isadora vestiu o uniforme de enfermagem com movimentos automáticos. Aos 25 anos, ela conhecia bem a rotina. Hospital pela manhã, faculdade de enfermagem à tarde e plantão noturno em uma clínica particular, 3 vezes por semana. O pouco que sobrava do salário mal cobria os medicamentos que o SUS não fornecia. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como uma montanha intransponível. "Isa, você não precisa sacrificar sua vida por mim", murmurou João, como fazia todas as manhãs. "Não é sacrifício, pai, é amor", respondeu ela, beijando sua testa antes de sair. Do outro lado da cidade, Gabriel Santoro terminava sua 3ª xícara de café enquanto revisava relatórios financeiros em seu escritório no 40º andar da Torre Santoro. Aos 36 anos, ele havia transformado a pequena empresa de tecnologia do avô em um império que dominava o mercado brasileiro de software empresarial. Sua mente analítica e sua capacidade de antecipar movimentos do mercado eram lendárias, mas sua vida pessoal era um deserto cuidadosamente construído. "Senhor Santoro, o senhor tem uma reunião com os advogados em 15 minutos. Anunciou Marina, sua assistente, entrando com uma pilha de documentos. Gabriel acenou sem levantar os olhos dos papéis. A reunião era sobre a cláusula testamentária de seu avô, uma exigência bizarra que o forçava a se casar até os 37 anos para manter o controle total da empresa. Até então, ele havia ignorado completamente a condição, mas com Alexandre, seu meio-irmão, pressionando o conselho para assumir a presidência, o tempo estava se esgotando. Pior ainda eram as ameaças veladas que vinha recebendo. E-mails anônimos, com informações confidenciais da empresa, sugerindo que alguém muito próximo estava sabotando seus negócios. Gabriel suspeitava de Alexandre, mas não tinha provas concretas. Um casamento poderia ser a armadura que precisava, uma demonstração de estabilidade que tranquilizaria o conselho e talvez confundisse seus inimigos. Marina, remarque meus compromissos da tarde. Preciso resolver uma questão pessoal. Isadora estava saindo do hospital quando recebeu a ligação. A voz ao telefone era formal, quase robótica. Senhorita Lins, meu nome é Dr. Henrique Moraes. Sou advogado e gostaria de discutir uma proposta que pode interessar à sua família. Deve ser engano, respondeu ela, continuando a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Não é engano. Sei da situação médica de seu pai e das dificuldades financeiras que enfrentam.
Meu cliente está disposto a oferecer uma quantia considerável em troca de um acordo matrimonial. Isadora parou abruptamente. Desculpe, o que disse? Um casamento por conveniência, senhorita. Duração de 1 ano, com todos os custos médicos de seu pai cobertos e um valor adicional que garantirá o futuro de vocês dois. Tudo dentro da mais absoluta legalidade. Isso é ridículo. Quem faria uma proposta dessas? Gabriel Santoro. Talvez tenha ouvido falar dele. O nome era familiar. Impossível não conhecer o magnata que aparecia frequentemente na mídia. Isadora sentiu as pernas fraquejarem. Por que eu? Meu cliente tem critérios específicos. Você atende a todos eles. Posso enviar um carro para buscá-la amanhã às 10 da manhã? Apenas para uma conversa, sem compromisso. Isadora desligou o telefone com as mãos tremendo. A proposta era absurda, mas o desespero tinha um modo peculiar de tornar o impossível impossível. Naquela noite, ela passou horas observando o pai dormir, calculando quanto tempo mais ele teria sem o tratamento adequado. Gabriel estudou o dossiê de Isadora pela 3ª vez. 25 anos, órfã de mãe, cuidando de um pai doente, sem relacionamentos sérios documentados, reputação impecável. Era perfeita, invisível o suficiente para não atrair atenção, desesperada o suficiente para aceitar os termos e com caráter suficiente para não tentar extorquí-lo depois. Ela aceitou a reunião, informou o Dr. Moraes. Ótimo, deixe. Claro que é apenas business. Sem romantismo, sem envolvimento emocional. 1 ano de fachada em troca de segurança financeira. Gabriel não tinha ideia de que estava prestes a conhecer a única pessoa capaz de atravessar as muralhas que ele havia construído ao redor de seu coração. Assim como Isadora não imaginava que estava prestes a entrar em um mundo onde amor e perigo dançavam juntos, e onde sua inocência seria tanto sua proteção quanto sua vulnerabilidade. No dia seguinte, quando seus caminhos se cruzassem naquele escritório envidraçado, nenhum dos dois saberia que estavam assinando algo muito mais poderoso que um contrato matrimonial. Estavam selando o destino de 2 almas que se encontrariam no meio do caos. O escritório de Gabriel Santoro ocupava um andar inteiro, com vidros do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Isadora nunca havia estado tão alto na cidade, e a sensação de estar suspensa entre as nuvens a deixava ligeiramente tonta. Ou talvez fosse o nervosismo. Ele a esperava, de pé, de costas para a porta, contemplando a cidade lá embaixo. Quando se virou, Isadora sentiu o impacto de sua presença como um soco no estômago. Gabriel Santoro era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, ombros largos, cabelos escuros impecavelmente penteados e olhos cinzentos que pareciam dissecar cada movimento dela. Senhorita Lins, disse ele, gesticulando para uma cadeira em frente à sua mesa. Sua voz era grave, controlada, sem um traço de calor humano. Imagino que Dr. Moraes tenha explicado a natureza desta conversa. Isadora assentiu, tentando não demonstrar como se sentia pequena naquele ambiente. Suas roupas, simples, uma blusa branca e uma saia azul marinho, contrastavam gritantemente com o luxo ao redor. Explicou sim, mas ainda não entendo por que o senhor escolheu alguém como eu. Gabriel a estudou por um momento, notando como ela mantinha as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor, como seus olhos castanhos evitavam o contato direto, mas também como ela mantinha a coluna ereta apesar do óbvio desconforto. Havia algo na delicadeza dela que o irritava e o intrigava ao mesmo tempo. Preciso de uma esposa que não complique minha vida, respondeu ele, brutalmente direto. Alguém que entenda que isso é um arranjo comercial, não um conto de fadas. Você precisa de dinheiro, eu preciso de um casamento. É uma transação simples.
As palavras dele a atingiram como uma bofetada. Isadora sentiu o sangue subir às bochechas. O senhor fala como se eu fosse um objeto à venda. Não é isso? A pergunta saiu mais áspera do que Gabriel pretendia. Ele estava acostumado a negociar com executivos endurecidos, não com mulheres que o olhavam como se ele fosse um predador. Todos nós temos um preço, senhorita Lins. O seu é a vida de seu pai. Isadora se levantou bruscamente, os olhos brilhando de indignação. Obrigada pela oferta, senhor Santoro, mas não estou interessada em me prostituir, nem que seja legalmente. Gabriel ficou surpreso com a reação dela. A maioria das pessoas se curvava diante dele, mas Isadora Lins estava ali, tremendo de raiva e orgulho ferido, pronta para abrir mão de uma fortuna por uma questão de princípios. Era refrescante e perigoso. Sente-se, disse ele, o tom ligeiramente mais suave. Não foi minha intenção insultá-la. Não foi? Isadora permaneceu de pé, mas não se dirigiu à porta. Então, como pretende que eu interprete sua proposta? Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. Olhe, eu sei que soa frio, mas é a única forma que conheço de fazer negócios. Você precisa entender que não estou procurando por amor ou romance. Preciso de uma esposa por razões legais. 1 ano de casamento, aparições públicas quando necessário e depois cada um segue seu caminho. E o que eu ganharia, além de me sentir como uma mercadoria? 500 mil reais depositados na conta de seu pai no dia do casamento, todos os tratamentos médicos cobertos pelo resto da vida dele e mais 500 mil quando assinarmos o divórcio. Gabriel observou como os olhos dela se arregalaram. Além disso, você viveria como uma Santoro durante 1 ano. Isso abre portas que você nem imagina. Isadora voltou a se sentar lentamente, as pernas subitamente fracas. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em 10 vidas. E o que o senhor ganharia com isso? Isso não é da sua conta. A frieza voltou à voz dele. Só precisa saber que não envolveria nada físico. Quartos separados, vidas separadas, apenas um papel que precisamos representar para o público. Por 1 ano inteiro. Por 1 ano inteiro. Isadora o estudou, tentando decifrar o homem por trás da máscara, de gelo. Havia algo nos olhos dele, uma tensão que não combinava com a proposta fria e calculista. Posso pensar sobre isso? Tem 48 horas, respondeu Gabriel, estendendo um cartão com seu número particular. Mas precisa saber que a oferta tem data de validade. Minha situação exige urgência. Quando ela se levantou para ir embora, Gabriel sentiu um impulso inexplicável de detê-la. Senhorita Lins, chamou ele. Isadora se virou. Seu pai... Quanto tempo os médicos disseram que ele tem? 6 meses, talvez menos, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Por que pergunta? Gabriel não respondeu, mas algo em seu peito se contraiu. Ele a observou sair, notando como ela mantinha a dignidade, mesmo estando claramente abalada. Havia algo nela que despertava instintos que ele havia enterrado há anos. Isadora passou as próximas 48 horas em agonia. Conversou com o pai, que ficou horrorizado com a proposta, mas ela via como seus olhos se iluminavam quando ela mencionava o tratamento experimental disponível nos Estados Unidos. Conversou com Carla, sua melhor amiga, que achou tudo loucura total, mas compreensível. Na manhã do 2º dia, ela estava se preparando para ligar para Gabriel, quando recebeu uma ligação do hospital. Senhorita Lins, precisa vir imediatamente. Seu pai teve uma crise respiratória. Isadora correu para o hospital, encontrando João Lins entubado na UTI. O médico foi direto.
Precisamos fazer a cirurgia ainda esta semana, ou não posso garantir mais nada. Mas sem o pagamento antecipado... Com as mãos tremendo, Isadora discou o número particular de Gabriel. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Senhor Santoro, aceito sua proposta, mas preciso do dinheiro hoje. Houve uma pausa do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa? Meu pai está internado. Precisa de cirurgia urgente. Vou providenciar o pagamento nas próximas 2 horas, disse ele, a voz estranhamente gentil. Isadora, sinto muito. Era a primeira vez que ele usava seu nome, e o modo como saiu de seus lábios a fez estremecer. Ela desligou o telefone com a certeza de que havia acabado de fazer um pacto com o diabo. Um diabo que, por algum motivo, acabara de revelar um lampejo de humanidade. 3 horas depois, Gabriel estava no hospital, vestido com um terno impecável que contrastava com o ambiente asséptico. Encontrou Isadora no corredor, os olhos vermelhos de chorar. Como ele está? Perguntou, surpreendendo-se com sua própria preocupação. Estável. A cirurgia foi um sucesso, graças ao Senhor. Isadora o encarou, vendo-o sob uma nova luz. Por que veio até aqui? Gabriel não tinha uma resposta. Havia algo nela que despertava uma proteção primitiva, um instinto que ele não sentia há anos. Precisamos conversar sobre os próximos passos. O casamento precisa acontecer na próxima semana. Tão rápido assim? Tenho prazos a cumprir. Gabriel hesitou. Isadora, você tem certeza disso? Depois que assinarmos os papéis, não há... E volta! Ela assentiu, embora seu coração estivesse acelerado. Tenho certeza. Quando ele saiu do hospital, Isadora ficou observando seu carro desaparecer no trânsito. Em 1 semana, ela seria a esposa de Gabriel Santoro. A pergunta que a atormentava era: qual dos dois sairia mais mudado dessa barganha? O casamento aconteceu numa manhã de sábado, no cartório mais discreto que os advogados de Gabriel conseguiram encontrar. Isadora usava um vestido azul marinho simples que havia comprado especialmente para a ocasião, enquanto Gabriel trajava um terno escuro que custava mais que o salário anual dela. A cerimônia durou exatos 15 minutos, com apenas 2 testemunhas, contratadas e o frio protocolo legal. Podem se beijar, disse o juiz, mas Gabriel apenas apertou a mão de Isadora formalmente, como se fosse um aperto de mãos comercial. Ela sentiu uma pontada de humilhação que não esperava. 2 semanas depois, eles estavam em Santorini, Grécia, em lua de mel forçada. A mídia havia descoberto o casamento surpresa do magnata e era essencial manter as aparências. A vila que Gabriel alugara era deslumbrante, com vista para o mar Egeu e paredes brancas que refletiam o sol Mediterrâneo. Era o cenário perfeito para uma lua de mel romântica, exceto pelo fato de que os dois mal se falavam. Precisa usar isso, disse Gabriel, entregando-lhe um anel de diamante que valia mais que a casa onde ela crescera. Os paparazzi estão por toda parte. Isadora deslizou o anel no dedo, sentindo seu peso como uma corrente. Obrigada, murmurou, sem conseguir encará-lo. Durante o dia, eles representavam o papel de recém-casados apaixonados. Gabriel a levava para passear pelas ruas estreitas de Oia, sempre com a mão na cintura dela, sorrindo para as câmeras discretas que o seguiam. Jantavam em restaurantes românticos, onde ele fingia escutar suas histórias com interesse e ela forçava risadas para suas piadas calculadas, mas era à noite que a verdadeira tensão emergia. Eles dividiam a suíte presidencial, mas Gabriel havia instalado uma cama dobrável na sala para si, insistindo que ela ficasse com o quarto principal. A proximidade forçada criava uma atmosfera carregada de eletricidade que nenhum dos dois queria admitir. Não precisa dormir na sala,
disse Isadora na terceira noite, encontrando-o organizando travesseiros no sofá. A cama é grande o suficiente para dois. Gabriel congelou, as mãos parando no meio do movimento. Nosso acordo não disse nada sobre intimidade, apenas sobre dividir uma cama. Ela interrompeu, corando violentamente. Somos adultos. Podemos manter as distâncias. Ele a estudou por um longo momento, notando como ela brincava nervosamente com a bainha do camisão de seda que ele havia mandado comprar para ela. Tem certeza? Isadora assentiu, embora seu coração estivesse disparado. Naquela noite, eles se deitaram cada um em seu lado da cama king size, um abismo de lençóis entre eles. Mas Isadora podia sentir o calor do corpo dele, ouvi-lo respirar no escuro, e descobriu que era impossível relaxar. Gabriel, sussurrou ela na escuridão. Por que escolheu uma vida tão solitária? Houve um longo silêncio. Quem disse que é solitária? Seu assistente me contou que você não tem amigos íntimos. Nunca teve um relacionamento sério. Nem mesmo com sua família você é próximo. Gabriel se virou de lado, estudando o perfil dela na penumbra. E você, 25 anos, e nunca teve um namorado sério. Por quê? Nunca tive tempo, respondeu ela defensiva. Cuidar do meu pai, trabalhar, estudar. Ou nunca teve oportunidade de confiar em alguém? A pergunta a atingiu como uma flecha certeira. Isadora se virou para encará-lo, surpresa com sua percepção. Talvez. E você? Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não responderia. Então, quase num sussurro, confiar em alguém é dar-lhe o poder de te destruir. Quem te destruiu, Gabriel? Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A lua cheia banhava seu torso nu com uma luz prateada, e Isadora teve que desviar o olhar da visão perturbadora. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, disse ele, a voz distante. Meu pai se casou novamente 6 meses depois. Helena, minha madrasta, fingiu me amar por 2 anos, até Alexandre nascer. Depois disso, fiz questão de me tornar invisível em minha própria casa. Gabriel, ela me dizia que eu era um erro, que minha mãe havia morrido de desgosto por ter um filho tão frio e sem coração. Ele soltou uma risada amarga. Talvez ela estivesse certa. Isadora se levantou e caminhou até ele, tocando levemente seu braço. Ela estava errada. Você não é frio. Não me conhece o suficiente para afirmar isso. Conheço o suficiente para saber que um homem frio não teria vindo ao hospital naquele dia. Não teria se preocupado com meu pai. Gabriel se virou para ela e Isadora ficou sem ar ao perceber a vulnerabilidade crua em seus olhos. Isadora, você não entende. Eu não sou um homem bom. Já fiz coisas... Que coisas? Ele hesitou como se estivesse à beira de um precipício. Há 3 anos, descobri que Alexandre estava tentando me sabotar, roubando clientes, vazando informações confidenciais. Eu retribuí na mesma moeda. Destruí um projeto dele, fiz com que perdesse um contrato milionário. Arruinei a vida de pessoas inocentes que trabalhavam com ele só para me vingar. Você estava se defendendo, estava me vingando, corrigiu ele amargo. E gostei de ver meu meio-irmão fracassar, de provar que eu era superior. Isso me faz um monstro. Isadora tocou o rosto dele suavemente. Isso te faz humano. Todos nós temos um lado sombrio, Gabriel. A diferença é que você se odeia pelo seu. O toque dela o incendiou. Gabriel fechou os olhos, lutando contra o impulso de se inclinar sobre sua mão. Você deveria ter medo de mim. Deveria, concordou ela, aproximando-se mais. Mas não tenho. Por um momento, eles ficaram ali, suspensos no tempo. A tensão entre eles tão palpável que parecia elétrica.
Gabriel levantou a mão, quase tocando o rosto dela, mas parou no último segundo. Isadora, não podemos. Por que não? Porque quando isso acabar, você vai me odiar e não quero que você se lembre de mim com nojo. Ela franziu o senho. Por que eu te odiaria? Gabriel, o que você não está me contando? Ele se afastou bruscamente. O momento, quebrado. Vá dormir, Isadora. Amanhã temos que fazer mais teatro para os fotógrafos. Ela o observou por um longo momento, vendo como ele havia erguido suas defesas novamente. Você está mentindo para mim, disse ela suavemente, e um dia isso vai nos destruir. Gabriel não respondeu, mas depois que ela voltou para a cama, ele ficou na janela até o amanhecer, observando o mar e se perguntando se já não era tarde demais para protegê-la da verdade que poderia matá-la. A manhã em Santorini começou com um café da manhã tenso na varanda da suíte. Gabriel folheava e-mails no tablet, enquanto Isadora observava as gaivotas mergulharem no mar azul turquesa, ambos evitando o assunto da noite anterior. A chegada de Dimitri, o segurança particular que Gabriel havia contratado, interrompeu o silêncio constrangedor. Senhor Santoro, preciso falar com o senhor, disse Dimitri em inglês, o rosto grave. Gabriel se levantou, mas Isadora o surpreendeu pegando seu braço. Se tem a ver comigo, quero ouvir. Isadora, sou sua esposa, mesmo que seja de mentira. Tenho direito de saber se estou em perigo. Gabriel hesitou, mas assentiu. Dimitri olhou para ela com desconfiança antes de continuar. Interceptamos. Comunicações suspeitas. Alguém está monitorando os movimentos de vocês aqui na ilha. Não são paparazzi. Quem? A voz de Gabriel estava perigosamente baixa. Ainda não sabemos, mas sugiro que mudem de localização imediatamente. Gabriel passou a mão pelos cabelos, atenção evidente. Prepare o jato. Vamos para a vila em Mykonos. Gabriel, o que está acontecendo? Isadora segurou o braço dele mais firmemente. Quem nos seguiria até aqui? Preciso fazer algumas ligações, respondeu ele, evitando seus olhos. Dimitri, não a deixe sozinha nem por um segundo. 2 horas depois, eles estavam no jato particular de Gabriel, voando sobre o mar Egeu. Isadora observava as ilhas passando lá embaixo, tentando processar a mudança súbita. Gabriel estava ao telefone há mais de 1 hora, falando em português, com uma intensidade que a deixava nervosa. Não, Alexandre não pode saber onde estamos, disse ele, a voz tensa. E reforce a segurança no hospital. Se algo acontecer com João Lins... Isadora se levantou bruscamente. Meu pai? Gabriel, o que meu pai tem a ver com isso? Ele desligou o telefone e a encarou, o rosto uma máscara de conflito interno. Sente-se, precisamos conversar. Não vou sentar até você me explicar por que meu pai precisa de segurança. Gabriel suspirou profundamente. Porque casando comigo, você se tornou um alvo. E quem quer me atingir não hesitará em usar as pessoas que me são próximas. Mas eu não sou próxima de você, protestou ela. Isso é apenas um contrato. Eles não sabem disso. Gabriel se levantou, caminhando até ela. Isadora, eu não esperava que fosse se complicar tanto. Quando fiz a proposta, achei que seria simples. 1 ano de fachada, e depois cada um seguiria seu caminho. E o que mudou? Gabriel a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto. Você mudou, eu mudei, e isso nos torna perigosos para pessoas que preferem me isolado e vulnerável. O avião começou a descer, e Isadora segurou o braço dele para se equilibrar. O toque dela enviou uma corrente elétrica através do corpo de Gabriel e ele não conseguiu se afastar. Gabriel, eu preciso saber a verdade. Toda ela. A verdade? Ele soltou uma risada amarga.
A verdade é que meu meio-irmão não está apenas tentando me tirar da empresa. Ele está tentando me destruir completamente. E descobriu que a melhor forma de fazer isso é através de você. Através de mim? Como? Porque pela primeira vez em 15 anos eu me importo com alguém. E isso me torna vulnerável. A confissão saiu como uma rajada de vento, deixando ambos paralisados. Isadora sentiu o coração disparar e Gabriel imediatamente se arrependeu das palavras. Gabriel. Não, ele interrompeu, afastando-se. Esqueça o que eu disse. Não foi apenas nada. Ela o interrompeu, aproximando-se dele. Você se importa comigo? Isadora, isso não pode acontecer. Não estava nos planos. Planos mudam. Ela tocou o rosto dele suavemente. Eu também me importo com você. Gabriel fechou os olhos, lutando contra o impulso de se inclinar sobre o toque dela. Você não entende. Se Alexandre descobrir que isso é real, então não deixamos ele descobrir. Não é tão simples assim. Gabriel abriu os olhos e Isadora viu o desespero neles. Ele tem informações sobre mim, coisas que fiz no passado, decisões que tomei. Se ele descobrir que você se tornou minha fraqueza... Que tipo de informações? Gabriel hesitou, como se estivesse debatendo internamente. Há 5 anos, um de nossos concorrentes tentou nos sabotar. Eles atacaram um dos nossos engenheiros, quase o mataram. Eu retribuí. Contratei pessoas para destruir a empresa deles. 2 famílias ficaram na miséria por causa das minhas ações. Você estava protegendo seu funcionário. Eu estava me vingando, corrigiu ele amargo. E gostei. Alexandre tem provas disso. Se ele revelar tudo, não será apenas minha reputação que estará em risco, haverá consequências criminais. Isadora processou a informação, vendo a vulnerabilidade crua nos olhos dele. É por isso que ele não pode saber que nosso casamento é real? Se ele descobrir que você se tornou importante para mim, ele vai te usar contra mim. E eu não posso deixar isso acontecer. O avião tocou o solo com um solavanco, mas nenhum dos dois se moveu. Eles estavam perdidos nos olhos um do outro, a tensão entre eles tão intensa que era quase tangível. Isadora, Gabriel sussurrou, sua mão encontrando o rosto dela. Você deveria estar com medo de mim. Deveria, concordou ela, inclinando-se contra o toque dele. Mas não estou. Estou com medo de como me sinto quando estou com você. Como você se sente? Viva. Pela primeira vez em anos, eu me sinto viva. Gabriel não conseguiu resistir mais. Inclinou-se e a beijou, suave e desesperadamente, como se ela fosse água no deserto. Isadora derreteu em seus braços, todas as barreiras que havia construído desmoronando de uma vez. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso muda tudo, murmurou Gabriel contra os lábios dela. Eu sei. Agora você está realmente em perigo. Eu sei. E eu vou protegê-la, mesmo que isso me custe tudo. Isadora sorriu, tocando os lábios dele com a ponta dos dedos. Então nós, 2 estamos perdidos. Se completamente perdidos, concordou ele, beijando-a novamente. Do lado de fora do avião, Dmitri observava um movimento suspeito no aeroporto de Mykonos. 3 homens com equipamentos de comunicação se posicionavam estrategicamente, e ele reconheceu o líder imediatamente. Era um dos homens de confiança de Alexandre Santoro. A lua de mel tinha acabado. A guerra estava apenas começando. A vila em Mykonos era um labirinto de quartos brancos e terraços com vista para o mar, mas para Isadora havia se tornado uma prisão dourada. 3 dias se passaram desde o beijo no avião, e Gabriel havia se tornado ainda mais distante, como se estivesse lutando contra uma batalha interna que ela não conseguia compreender.
Não pode sair da propriedade, disse ele pela terceira vez naquela manhã, verificando os dispositivos de segurança que Dmitry havia instalado. E mantenha sempre o celular ligado. Gabriel, você está me deixando louca, protestou Isadora, observando-o ajustar as câmeras. Não posso viver como uma prisioneira. Não é para sempre, murmurou ele, evitando seus olhos. Só até resolvermos a situação. Que situação? Você ainda não me explicou direito o que está acontecendo. Gabriel parou o que estava fazendo, os ombros tensos. Quanto menos você souber, mais segura estará. Isso é ridículo. Sou sua esposa. Não. Ele se virou para ela, os olhos duros. Você é uma funcionária temporária. Não se esqueça disso. As palavras atingiram Isadora como uma bofetada. Ela recuou, os olhos marejados. Funcionária temporária? Foi isso que aquele beijo significou para você? Gabriel fechou os olhos, o punho cerrado. Aquele beijo foi um erro. Não vai se repetir. Mentiroso. Isadora se aproximou dele, desafiante. Você sente algo por mim? Eu sei que sente. O que eu sinto não importa, respondeu ele, a voz rouca. O que importa é mantê-la viva. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Gabriel tocou. Ele atendeu com um alô seco, mas sua expressão mudou drasticamente em questão de segundos. Quando? Perguntou ele, a voz perigosamente baixa. Quantos? Uma pausa. Não movam ele. Eu vou para São Paulo agora. O que aconteceu? Isadora sentiu o sangue gelar nas veias. Seu pai, Gabriel, guardou o telefone com movimentos rígidos. Houve um incidente no hospital. Que tipo de incidente? Isadora correu para ele, agarrando seu braço. Gabriel, fale comigo! 3 homens tentaram entrar no quarto dele. A segurança conseguiu detê-los, mas Gabriel hesitou. Eles tinham seringas, substâncias não identificadas. O mundo de Isadora desmoronou. Eles queriam matar meu pai? Queriam enviar um recado. Gabriel a segurou pelos ombros. Isadora, preciso que você fique aqui. Dmitry vai cuidar de você enquanto eu... Não, ela se afastou dele, os olhos brilhando de determinação. Vou com você. Absolutamente não. Ele é meu pai, Gabriel. Não vou ficar aqui enquanto ele está em perigo. Se você voltar para o Brasil agora, vai estar assinando sua sentença de morte. Então que seja, Isadora explodiu. Prefiro morrer ao lado do meu pai do que viver com a culpa de tê-lo abandonado. Gabriel a estudou por um longo momento, vendo a determinação feroz em seus olhos. Era a mesma determinação que o havia atraído desde o início, mas agora ela poderia custar a vida dela. Está bem, disse ele finalmente, mas fazemos do meu jeito, sem discussão, sem questionamentos. Você obedece a cada ordem que eu der. Concordo. O voo de volta para São Paulo foi tenso e silencioso. Gabriel passava o tempo ao telefone, organizando uma operação que parecia envolver meia dúzia de empresas de segurança. Isadora tentava não pensar no que poderiam ter feito com seu pai se a segurança não tivesse intervindo. Senhor Santoro, disse Marina, a assistente de Gabriel, assim que eles pousaram no aeroporto de Guarulhos. Temos um problema. Que tipo de problema? A imprensa. Alguém vazou informações sobre o ataque ao hospital. Estão dizendo que o senhor tem conexões com o crime organizado. Gabriel xingou baixinho. Quem vazou? Ainda estamos investigando, mas... Marina hesitou. Seu irmão marcou uma entrevista coletiva para amanhã. Ele vai falar sobre a verdadeira natureza dos negócios da família Santoro. Isadora viu o rosto de Gabriel endurecer. Ele está forçando minha mão. Que mão? Perguntou ela. A mão que pode destruir não apenas a mim, mas a você também. Gabriel se virou para ela. Isadora, ainda há tempo. Posso arranjar um divórcio rápido, uma identidade nova.
você pode desaparecer. Não, vou abandonar você. Não está me ouvindo. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Quando Alexandre terminar comigo, não restará nada. Minha empresa, minha reputação, minha liberdade, tudo será destruído e se você estiver ao meu lado, será arrastada junto. Então lutamos juntos. Isadora, não, ela interrompeu, cobrindo as mãos dele com as suas. Já perdi minha mãe, quase perdi meu pai. Não vou perder você também. Gabriel a beijou desesperadamente, ali mesmo no aeroporto, sem se importar com os flashes das câmeras que os cercavam. Quando se separaram, ambos sabiam que acabavam de selar o destino de ambos. No hospital, João Lins estava consciente, mas abalado. Eles perguntaram sobre você, disse ele para Isadora, segurando a mão dela. Queriam saber onde você estava, quando voltaria. Papai, sinto muito, eu nunca pensei que... Não se culpe, filha. João olhou para Gabriel, que observava da porta. Ele está tentando te proteger. Eu sei, mas também sei que você o ama. Isadora corou. Papai, posso ver nos seus olhos, e nos olhos dele também. João suspirou. Só espero que vocês dois sobrevivam ao que está por vir. Naquela noite, no apartamento de Gabriel, eles receberam a ligação que mudaria tudo. Alexandre estava do outro lado da linha, sua voz carregada de satisfação venenosa. Olá, irmãozinho. Espero que tenha gostado da lua de mel. O que você quer, Alexandre? Quero o que sempre quis, a empresa, e agora finalmente tenho como conseguir. Que chantagem é essa agora? Chantagem? Alexandre riu. Não, Gabriel, isso é justiça. Amanhã o mundo inteiro vai saber que tipo de homem você realmente é. Os contratos que quebrou, as vidas que destruiu, as leis que violou e sua adorável esposa. Bem, ela vai descobrir que se casou com um criminoso. Isadora não tem nada a ver com isso. Ah, mas tem. Porque quando eu terminar, ela será a viúva de um homem que preferiu a morte à prisão. A menos que o quê? Renuncie. Transfira todas as suas ações para mim. Saia do país e nunca mais volte. Faça isso e talvez eu deixe você e sua esposa viverem em paz. Gabriel olhou para Isadora, que estava ouvindo cada palavra. Ela balançou a cabeça, os olhos suplicantes. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã ao meio-dia. Depois disso, começarei a destruir tudo que você ama, começando por ela. A ligação foi encerrada, deixando o apartamento em um silêncio mortal. Gabriel e Isadora se entreolharam, sabendo que haviam chegado ao ponto sem volta. Ele está blefando, sussurrou Isadora. Não, respondeu Gabriel, a voz pesada. Ele nunca blefa. E agora, por causa de mim, você está no centro do furacão. Lá, fora, a cidade de São Paulo brilhava como sempre, alheia ao drama que se desenrolava. Mas para Gabriel e Isadora, aquela seria a última noite antes da tempestade que poderia destruir tudo o que haviam construído. E o pior ainda estava por vir. Amanhã chegou com o peso do inevitável. Gabriel não havia dormido, permanecendo na sacada do apartamento, observando a cidade despertar enquanto calculava suas opções. Todas levavam ao mesmo resultado, a destruição de tudo o que havia construído. Isadora encontrou-o ali, 2 xícaras de café nas mãos. Alguma decisão? Perguntou suavemente. Apenas uma, respondeu ele, aceitando o café sem olhá-la. Você vai voltar para a Grécia hoje mesmo. Dmitri tem ordens para mantê-la em segurança até... Até o quê? Até você se entregar para seu irmão? Até eu resolver isso da única forma possível. Isadora sentiu o sangue gelar. Gabriel, o que você está planejando?
Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Marina estava do outro lado, a voz tensa. Senhor Santoro, precisa ligar a televisão. Canal 7, agora. Gabriel pegou o controle remoto com dedos trêmulos. Na tela, Alexandre Santoro estava sentado em um estúdio, impecavelmente vestido, com um sorriso que não chegava aos olhos. Meu irmão Gabriel sempre foi um homem complexo, dizia Alexandre para o apresentador. Mas o que descobri recentemente sobre seus métodos de negócios me obrigou a tomar uma posição. Que descobertas são essas? Perguntou o jornalista. Tenho em mãos documentos que provam que Gabriel Santoro utilizou métodos ilegais para eliminar concorrentes. Intimidação, sabotagem e, em pelo menos 3 casos, violência física. Gabriel desligou a televisão, o rosto pálido. Começou. Ele não tem provas, disse Isadora desesperada. Não pode ter. Tem, todas. Gabriel se levantou, caminhando até o escritório. Eu fui cuidadoso, mas não perfeito. E Alexandre, ele sempre foi mais esperto do que eu imaginava. O telefone tocou novamente. Desta vez era Dr. Henrique Moraes, o advogado. Gabriel, a Polícia Federal está pedindo sua presença para esclarecimentos. Temos 1 hora para nos apresentar. Entendido. E tem mais. Encontraram o corpo de Ricardo Mendes. Gabriel congelou. Isadora viu toda a cor sumir de seu rosto. Quem é Ricardo Mendes? Perguntou ela. Corrigiu Gabriel, a voz quase inaudível. Era o engenheiro que mencionei, aquele que foi atacado há 5 anos. Você disse que ele quase morreu, não que... Eu menti. Gabriel se virou para ela, os olhos cheios de uma dor que cortava como lâmina. Ele morreu, Isadora. E eu fui responsável. O mundo de Isadora desmoronou. Responsável como? Depois que ele foi atacado, eu quis vingança. Contratei pessoas para retaliar, mas as coisas saíram de controle. Ricardo havia se recuperado, mas quando soube o que eu havia feito, ele não conseguiu viver com a culpa. Se matou. Não. Isadora balançou a cabeça, recuando. Não, você não faria isso. Fiz, e agora Alexandre tem todas as provas. Os e-mails, as transferências bancárias, os nomes dos homens que contratei. Gabriel se aproximou dela, mas Isadora continuou recuando. Isadora, eu queria te contar, mas o quê? Ela estava encostada na parede, os olhos brilhando de lágrimas. Mas achou que eu não descobriria que me casei com um assassino? Eu não o matei diretamente. Você causou a morte dele? Isadora gritou, a voz quebrando. E me mentiu. Durante semanas me mentiu. Porque eu sabia que você reagiria assim. Sabia que me olharia com nojo. E eu deveria. Deus, Gabriel, como pude ser tão ingênua? Ela passou as mãos pelos cabelos desesperada. Achei que você fosse diferente, que por baixo dessa frieza houvesse um homem bom. Isadora, por favor, não me toque. Ela se afastou quando ele tentou se aproximar. Não me toque nunca mais. O telefone tocou novamente. Gabriel atendeu com um alô seco, mas sua expressão mudou imediatamente. Senhor Santoro, disse. Dmitri, a voz tensa. Temos um problema no hospital. O que aconteceu? Levaram o pai da senhora. 3 homens se identificaram como policiais federais, mas não eram da PF. Isadora arrancou o telefone das mãos de Gabriel. Onde está meu pai? Não sabemos, senhora. Eles sumiram. Gabriel retomou o telefone. Alguma pista? Deixaram um recado. Disse que o senhor tem 1 hora para comparecer sozinho ao depósito da Zona Leste. Rua dos Industriais, 847. Gabriel desligou e se virou para Isadora, que estava branca como papel. É uma armadilha, disse ele. Não me importa, vou buscar meu pai. Não vai não, você vai para o aeroporto agora mesmo. Você não me dá ordens. Isadora explodiu.
especialmente depois do que acabei de descobrir. Isadora, se você eu for lá, vai morrer. Alexandre não está blefando. E você acha que me importo? Meu pai é tudo o que me resta. Você não é nada. Nunca foi. As palavras atingiram Gabriel como balas. Ele recuou, vendo o desprezo nos olhos dela. A mesma expressão que via no espelho todas as manhãs. Está bem, disse ele, a voz morta. Você tem razão. Eu não sou nada, mas seu pai, ele merece viver. Gabriel caminhou até o cofre, retirando uma pasta de documentos. Estes são os papéis do divórcio, já estão prontos. Assine e quando isso terminar, você estará livre. Gabriel. Assine. Ele bateu a pasta na mesa, os olhos brilhando. Assine e me liberte da única coisa boa que já tive na vida. Porque é isso que você é, Isadora. A única coisa boa. E eu consegui destruir até isso. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Isadora assinou os papéis. Eu te odeio, sussurrou. Eu sei, respondeu ele, guardando os documentos. E está certa em me odiar. Gabriel pegou as chaves do carro, parando na porta. Dimitri vai levá-la ao aeroporto. Há dinheiro suficiente na conta para você começar uma nova vida, longe de mim. E meu pai? Eu vou buscá-lo ou morro tentando. Gabriel, não faça isso. É uma armadilha. Ele se virou para ela uma última vez, tentando memorizar seu rosto. Sempre foi Isadora. Desde o primeiro dia. A porta se fechou com um clique suave, deixando Isadora sozinha no apartamento que havia sido seu lar por tão pouco tempo. Ela desabou no sofá, soluçando, o peso da traição e do medo a sufocando. Do lado de fora, Gabriel entrou no carro sabendo que provavelmente não voltaria. Mas se sua morte significasse a liberdade de Isadora e a segurança de João Lins, seria um preço que pagaria sem hesitar. Enquanto ele dirigia pelas ruas de São Paulo, Isadora tomava uma decisão que mudaria tudo. Ela não iria para o aeroporto. Não abandonaria o homem que amava, mesmo que ele a tivesse traído. Porque às vezes o amor era mais forte que a traição. E às vezes a única forma de salvar alguém era compartilhando sua condenação. Isadora permaneceu no sofá por exatos 5 minutos após Gabriel sair. Então, como se despertasse de um transe, secou as lágrimas e se levantou com determinação feroz. Não importava o que Gabriel havia feito no passado. Ela não o abandonaria para morrer sozinho. Dimitri, gritou ela correndo para o quarto, onde o segurança estava arrumando as malas. Preciso da sua ajuda. Senhora, minhas ordens são levá-la ao aeroporto. Suas ordens mudaram. Isadora se plantou na frente dele, o queixo erguido. Você conhece Gabriel há quanto tempo? 5 anos, senhora. E você acredita que ele é um assassino? Dimitri hesitou. Acredito que ele é um homem que fez escolhas difíceis para proteger as pessoas que ama. Então me ajude a protegê-lo. Senhora, se algo acontecer com a senhora, ele nunca me perdoará. Se deixarmos ele morrer, eu nunca me perdoarei. Isadora segurou o braço dele. Dimitri, por favor, não posso perdê-lo. O segurança a estudou por um longo momento, vendo a mesma determinação que reconhecia em Gabriel. O que a senhora tem em mente? Primeiro, precisamos saber exatamente o que Alexandre tem contra ele. E depois, encontramos uma forma de salvá-lo. Uma hora depois, Isadora estava no escritório de Dr. Henrique Moraes, o advogado de Gabriel. O homem grisalho a recebia com visível nervosismo. Senhora Santoro não deveria estar aqui. A polícia... Pode me chamar de Isadora. E a polícia? Pode esperar. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Preciso saber tudo sobre o caso Ricardo Mendes. Tudo mesmo. Não posso revelar? Posso. A voz veio da porta.
Dr. Moraes e Isadora se viraram para ver Marina, a assistente de Gabriel, entrando com uma pasta volumosa. Trabalhei para ele por 8 anos. Sei de tudo. Marina, o que está fazendo aqui? Salvando meu chefe, se me permitir. Marina se sentou ao lado de Isadora. Doutora, o senhor Gabriel nunca matou ninguém. Mas ele se culpa pela morte de Ricardo, como se tivesse puxado o gatilho. Conte-me tudo, disse Isadora. Marina abriu a pasta, revelando fotografias, documentos e relatórios. Há 5 anos, nossa empresa estava desenvolvendo um software revolucionário. A Tecnomax, nosso maior concorrente, tentou nos sabotar. Atacaram Ricardo Mendes, nosso engenheiro-chefe, deixando-o em coma por 3 semanas. E Gabriel retaliou. Sim, mas não da forma que Alexandre está pintando. Marina mostrou uma série de documentos. Ele contratou investigadores particulares para descobrir quem havia ordenado o ataque. Quando descobriu que foi o CEO da Tecnomax, ele usou informações legais para destruir a empresa nos tribunais. Então não houve violência? Não da parte dele, mas... Marina hesitou. Ricardo se recuperou fisicamente, mas ficou traumatizado. Desenvolveu paranoia, achando que seria atacado novamente. Gabriel tentou ajudá-lo, pagou o melhor tratamento psiquiátrico, mas Ricardo se recusou a aceitar ajuda. E o suicídio? Aconteceu 6 meses depois. Ricardo deixou uma carta culpando Gabriel por ter provocado a guerra entre as empresas. Dizia que se Gabriel não tivesse retaliado, ele estaria seguro. Isadora sentiu o peito apertar. E Gabriel acreditou nisso? Completamente. Ele destruiu a carta, assumiu toda a culpa e desde então se tornou o homem frio que você conhece. Mas onde Alexandre conseguiu as provas de que Gabriel é um criminoso? Dr. Moraes se inclinou para a frente. Aí está o problema. Alexandre tem documentos que parecem mostrar pagamentos para mercenários, comunicações sobre eliminação de rivais, até mesmo um vídeo de Gabriel supostamente ordenando a morte de Ricardo. Supostamente? Tudo falsificado, muito bem feito, mas falsificado. Marina mostrou uma análise técnica. Contratei um perito em crimes digitais. Ele confirmou que os documentos foram alterados, as vozes no áudio foram sintetizadas e o vídeo foi criado com deepfake. Então, temos como provar a inocência de Gabriel? Temos, mas não há tempo. Dr. Moraes consultou o relógio. Ele deve estar chegando ao depósito agora, e mesmo que provemos que é inocente, se Alexandre conseguir eliminá-lo, não vai conseguir. Isadora se levantou determinada. Porque nós vamos chegar lá primeiro. Senhora, é suicídio. Não se fizermos certo. Isadora se virou para Marina. Você disse que tem contatos na polícia? Alguns. E na imprensa? Vários. Então, é assim que vamos fazer. Isadora começou a andar pela sala, o plano se formando em sua mente. Vamos expor Alexandre antes que ele possa fazer mal a Gabriel. 30 minutos depois, Isadora estava no carro com Dimitri, dirigindo para a Zona Leste. No banco traseiro, Marina trabalhava furiosamente no laptop, enviando todas as provas da inocência de Gabriel para jornalistas de 3 emissoras diferentes. Confirmado, disse Marina. O Jornal Nacional vai transmitir nossa versão em 1 hora. E a polícia está sendo informada sobre a localização do depósito. Espero que não seja tarde demais, murmurou Isadora, observando a paisagem industrial passar pela janela. Senhora, disse Dimitri, precisa saber que Alexandre não vai desistir facilmente. Quando ele perceber que perdeu, pode fazer algo. Desesperado. Como o quê? Eliminar todas as testemunhas, incluindo seu pai e Gabriel. Isadora fechou os olhos, o medo a consumindo. Então temos que chegar lá antes que ele perceba que foi descoberto. O celular de Marina tocou. Alô? Sim,
Ela está aqui. Marina cobriu o microfone. É para a senhora. Diz que é Alexandre Santoro. Isadora pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Ah, a adorável cunhada. Esperava que já estivesse a caminho da Europa. Onde está meu pai? Seguro, por enquanto. A voz de Alexandre era perigosamente calma. Sabe, você é mais esperta do que eu imaginava. Já descobriu que meu irmão não é o monstro que pensei que fosse? Ele nunca foi um monstro. Você que é. Touché. Mas não muda o fato de que ele estará morto em 20 minutos, junto com seu pai. Por quê? Você já conseguiu o que queria. A empresa, a reputação dele destruída. Não é suficiente. A voz de Alexandre se tornou venenosa. Ele sempre foi o favorito, o herdeiro dourado. Mesmo quando eu provava que era mais inteligente, mais capaz, nosso pai sempre escolhia Gabriel. Então isso é sobre inveja, isso é sobre justiça e sobre garantir que ele nunca possa voltar para reclamar o que perdeu. A ligação foi encerrada. Isadora devolveu o telefone para Marina, o rosto pálido. Ele vai matá-los, sussurrou. Não se conseguirmos parar ele primeiro. Dmitri pisou no acelerador. Segurem-se! Enquanto corriam pelas ruas de São Paulo, Isadora rezava para que chegassem a tempo, porque ela havia descoberto algo fundamental. Não importava o que Gabriel havia feito no passado. O que importava era o homem que ele havia se tornado e o futuro que poderiam construir juntos. Se sobrevivessem à próxima hora. O depósito apareceu na esquina, um edifício cinzento cercado por carros pretos. Isadora viu o carro de Gabriel estacionado na entrada e seu coração disparou. Chegamos, disse Dmitri, parando a uma quadra de distância. Agora é a parte difícil. Qual é o plano? Perguntou Marina. Isadora olhou para o depósito, onde o homem que amava estava provavelmente enfrentando o maior perigo de sua vida. O plano é salvar minha família. Toda ela? Toda ela. Isadora sorriu, uma expressão feroz que não combinava com sua aparência delicada. Incluindo meu marido teimoso, que acha que pode me proteger morrendo. A batalha final estava prestes a começar. O interior do depósito era um labirinto de containers e máquinas enferrujadas. Gabriel avançava cautelosamente, seguindo as instruções que havia recebido, quando ouviu a voz de Alexandre ecoando pelo espaço. Pontual como: sempre, irmãozinho. Gabriel se virou, encontrando Alexandre no segundo andar, uma passarela de metal que dava vista para todo o depósito. Ao seu lado, João Lins estava amarrado a uma cadeira, consciente, mas claramente machucado. Solte-o, Alexandre. Seu problema é comigo. Ah, mas ele faz parte do problema. Alexandre desceu as escadas lentamente, 3 homens armados o acompanhando. Sabe o que descobri? Sua adorável esposa realmente se apaixonou por você. Que tocante. Ela já assinou o divórcio. Está fora da sua jogada. Está mesmo? Alexandre sorriu, sacando o celular. Porque, pelo que sei, ela está do lado de... fora com minha querida funcionária Marina, tentando bolar um plano heróico para te salvar. Gabriel sentiu o sangue gelar. Isadora está aqui? Está. E em cerca de 5 minutos, quando a polícia chegar seguindo o rastro que ela deixou, todos vocês estarão mortos, incluindo as evidências que ela coletou sobre minha criatividade com documentos. Você não pode matar todo mundo, Alexandre. Não vai conseguir encobrir isso. Posso e vou. Será uma tragédia. O magnata desonesto que trouxe a esposa inocente para uma armadilha, resultando na morte de todos. Eu, é claro, chegarei tarde demais para salvar vocês. Do lado de fora, Isadora observava a movimentação através de uma janela quebrada. Quantos homens você conta? Sussurrou para Dmitri. 6, incluindo Alexandre, todos armados.
E as sirenes que estou ouvindo? Polícia, chegará em 3 minutos. Não temos 3 minutos. Isadora estudou o layout do depósito, lembrando-se de cada detalhe que Gabriel havia lhe ensinado sobre estratégia durante suas conversas. Marina, você consegue hackear o sistema de som deste lugar? Provavelmente. Por quê? Porque vou precisar da atenção de todos focada em mim. Isadora não, disse Dmitri. É suicídio. Não se vocês dois fizerem sua parte. Ela se virou para eles, os olhos brilhando com determinação. Confiem em mim. 5 minutos depois, a voz de Isadora ecoou pelos alto-falantes do depósito. Alexandre, sei que pode me ouvir. Quero fazer um acordo. No interior, Alexandre franziu o senho. Que diabos! Meu nome é Isadora Santoro e sou casada com Gabriel Santoro. Sei que você tem evidências falsas contra meu marido e sei que planeja nos matar. Impossível, murmurou Alexandre, gesticulando para seus homens se posicionarem. Mas também sei algo que você não sabe. Tenho todas as provas da falsificação dos documentos e em exatos 2 minutos elas serão transmitidas ao vivo no Jornal Nacional. Alexandre correu para a janela, vendo Isadora parada no pátio, completamente exposta com as mãos levantadas. Está blefando. Quer apostar sua liberdade nisso? A voz dela soou pelo depósito. Eu me entrego. Você solta meu pai e meu marido. Simples assim. Isadora, não! Gabriel gritou, tentando correr em direção à porta, mas foi impedido pelos homens de Alexandre. Ela está mentindo, disse Alexandre, mas havia incerteza em sua voz. Então ligue a televisão e descubra. Com dedos trêmulos, Alexandre ligou um pequeno televisor portátil que havia no depósito. A imagem do Jornal Nacional apareceu e o apresentador estava dizendo: documentos obtidos com exclusividade por nossa equipe revelam que Gabriel Santoro foi vítima de uma elaborada conspiração. Impossível, sussurrou Alexandre. Muito possível, respondeu Isadora, agora mais próxima da entrada. Sabe o que mais descobri? Que você não é apenas um invejoso, você é um covarde, porque se fosse realmente superior a Gabriel, não precisaria destruí-lo para provar isso. Cale a boca, Alexandre gritou, perdendo o controle. A verdade dói, não é? Você sempre foi o segundo melhor e sempre será. Alexandre sacou a arma, apontando para Gabriel. Muito bem, se não posso destruir sua reputação, vou destruir você. Não vai não. A voz veio de trás dele. Alexandre se virou para encontrar Dmitri, apontando uma arma para sua cabeça, enquanto Marina havia se posicionado perto do pai de Isadora, cortando suas cordas. Como vocês entraram aqui? Pela mesma porta que sua falsa esposa usou para entrar, respondeu Dmitri, enquanto você estava distraído com o show. Show? Isso mesmo. Isadora apareceu na entrada sorrindo. Você realmente achou que eu viria aqui sozinha e desprotegida? As sirenes da polícia se tornaram ensurdecedoras. Alexandre olhou ao redor, vendo-se cercado, seus homens hesitando entre render-se ou lutar. Acabou, Alexandre, disse Gabriel, aproximando-se dele. Entregue-se. Nunca. Alexandre tentou apontar a arma para Isadora, mas Gabriel se jogou na frente dela, derrubando o irmão. Os dois rolaram pelo chão, lutando pelo controle da arma. Gabriel! Isadora gritou quando ouviu o disparo. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então Gabriel se levantou lentamente, ileso, enquanto Alexandre permanecia no chão, segurando o ombro ensanguentado. Acabou, disse Gabriel, chutando a arma para longe. A polícia invadiu o depósito, prendendo Alexandre e seus homens. Enquanto os paramédicos cuidavam de João Lins, Gabriel e Isadora se encontraram no meio do caos. Você estava certa, disse ele, tocando o rosto dela suavemente. Eu sou um covarde. Não é não. Sou.
porque tive medo de lutar pelo que mais importava. Tive medo de lutar por você. Gabriel, eu te amo, Isadora, e sei que não mereço seu perdão pelo que fiz, pelas mentiras que contei, mas você tem. Ela interrompeu, beijando-o suavemente. Você tem meu perdão e tem meu amor, mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo. Isadora sorriu, os olhos brilhando. Porque agora eu sei que tipo de homem você realmente é. Não o homem que seus medos criaram, mas o homem que escolheu me proteger mesmo arriscando tudo. Gabriel a beijou desesperadamente, como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Quando se separaram, ele sussurrou sobre aqueles papéis do divórcio. Ah, sim, sobre eles. Isadora sorriu travessa. Eu os rasguei antes de sair do apartamento. Rasguei? Rasguei. Porque, mesmo que nosso casamento tenha começado como um contrato, se transformou em algo real. E eu não desisto do que é real. Então você ainda é minha esposa? Sou. E você ainda é meu marido teimoso e protetor. E agora? Agora, disse Isadora, olhando para o pai que estava sendo colocado em uma maca, consciente e sorrindo. Agora começamos de verdade. Sem mentiras, sem segredos, sem medos, sem contratos. Sem contratos, apenas amor. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em semanas. Posso viver com isso. Vai ter que viver, respondeu ela, beijando-o novamente, porque não vou deixar você ir embora nunca mais. 6 meses depois, eles renovaram os votos em uma cerimônia simples no jardim da Casa Nova, com João Lins caminhando com Isadora até o altar. Desta vez, quando o padre disse podem se beijar, Gabriel não hesitou. Beijou sua esposa como se fosse a primeira vez e também como se fosse para sempre. Porque às vezes o amor não nasceu de um conto de fadas. Às vezes ele nascia do caos, da dor, da escolha difícil de lutar por alguém mesmo quando tudo parecia perdido. E às vezes, apenas às vezes, esse era o tipo de amor que durava para sempre. Alexandre foi condenado a 10 anos de prisão por falsificação de documentos, sequestro e tentativa de homicídio. Gabriel assumiu completamente o controle da empresa, que prosperou sob sua liderança mais humana e ética. E Isadora? Isadora descobriu que havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro para toda a vida. Alguém que a via não como uma funcionária temporária, mas como a mulher que havia transformado seu coração de gelo em algo capaz de amar sem medos. O amor havia vencido, e desta vez era para sempre.